Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. E, vendo-o, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Igreja celebra hoje a solenidade da Santíssima Trindade. E o Evangelho que lemos, o final do Evangelho de São Mateus, nos confirma, de alguma forma, a existência da Santíssima Trindade. Não é a única passagem dos Evangelhos que o fazem. A Santíssima Trindade se manifesta durante todo o texto da Sagrada Escritura. Por exemplo, se manifesta no batismo de Nosso Senhor, em que está presente o Filho, que é o Cristo, está presente a pomba, que é o Espírito Santo, e a voz do Pai. Da mesma forma, a Santíssima Trindade também se apresenta para nós na transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, no alto do monte, em que está presente o Cristo glorificado, transfigurado, está presente a voz do Pai, mais uma vez, e o Espírito Santo que se manifesta como uma nuvem que os envolve a todos ali. Envolve a Jesus, a Elias e a Moisés que conversavam. Mas no Evangelho que nós lemos hoje, existem 3 pontos principais. Primeiro, Jesus Cristo afirma: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois, quando ele pede que batizem as pessoas, que batizem todas as gentes, ele diz que elas devem ser batizadas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E por fim, Nosso Senhor afirma aos apóstolos que estará com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E esta afirmação de Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele não diz somente aos seus discípulos, não diz somente aos 11 apóstolos, não. Ele diz esta frase para nós: Eis que estarei convosco, povo cristão, meus filhos amados. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, que é, obviamente, o fim dos tempos. Agora, é muito fácil falar da Trindade fazendo referência ao batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batizar as pessoas pela autoridade, pelas próprias pessoas do Pai e do Filho e do Espírito. Agora, qual a relação da Santíssima Trindade com o fato de que todo o poder no céu e na terra foi dado ao Cristo e com o fato de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Bem, em primeiro lugar, nós temos que tentar entender, ao menos superficialmente, a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é uma coisa bastante profunda, um dos mistérios centrais da nossa fé, e nós seríamos muito ingênuos ou até muito arrogantes se achássemos que seríamos capazes de realmente compreendê-la. Porque quando nós tratamos da Santíssima Trindade, nós somos obrigados a usar conceitos e a usar palavras, e estes conceitos e essas palavras, de alguma forma, diminuem a Trindade. Diminuem a Trindade porque obrigam ela, de alguma forma, a se encaixar em conceitos humanos.
E os nossos conceitos humanos, a nossa inteligência, nunca chegará a realmente esgotar nem mesmo uma coisinha de quem é Deus. Daí aquela famosa frase, acredito que seja de Santo Agostinho, mas não tenho certeza, em que ele diz que se você entende, já não é Deus. E por que a Santíssima Trindade é tão misteriosa? Porque, vejam, em primeiro lugar, Deus está fora do tempo. Deus criou o próprio tempo. Deus existe desde sempre e para sempre, na eternidade, imutavelmente. Ou seja, Deus sempre foi Deus, exatamente como é agora. E sempre permanecerá sendo Deus para sempre. A eternidade é isso. Não há movimento, não há mudança, não há tempo. Para Deus, toda a história da criação, começo, meio e fim, acontece ao mesmo tempo, num único instante de presente, um agora interminável. E mesmo antes do início da criação, Deus já era Deus. E já era como é agora. Agora percebam como é estranho falar em antes da criação. É uma coisa que a gente só consegue pensar na nossa cabeça. Mas mesmo assim, Deus já estava lá. E uma vez perguntaram para Santo Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo. E Santo Agostinho, que tinha um bom humor terrível, respondeu que ele preparava o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Mas bem, isso não é verdade. O que Deus fazia antes do início da criação? Deus era feliz. Por quê? Porque, vejam, em Deus se encontra toda a bondade, todo o amor, toda a beleza, toda a sabedoria. Tudo aquilo que existe de bom no mundo só existe porque, de alguma forma, é sustentado e participa da bondade divina. A coisa mais bela que nós podemos ver no mundo só é bela porque é como se Deus lhe houvesse emprestado um pouquinho da sua beleza. A coisa mais perfeita do mundo, né? O sorriso contente de uma criança que nós amamos, por exemplo. Contente e inocente. Né? É ainda uma fração minúscula da beleza e da alegria que há em Deus. E essa beleza e essa alegria sempre existiu em Deus. Porque Deus, no seu interior, sendo apenas um Deus, um único Deus, indivisível e sem partes, também é, de uma forma misteriosa, 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como que se entende o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Há muitos exercícios de imaginação que nós podemos fazer, mas um destes exercícios é pensar que o Filho é como se fosse o resultado de um pensamento do Pai. Pensem, né? Nós pensamos sobre nós mesmos, nós temos essa capacidade. Só que em Deus, sendo absolutamente perfeito e onipotente, este pensamento de Deus sobre si mesmo é uma pessoa. Então, o Filho é como se fosse a imagem perfeita do Pai. E Deus Pai, vê toda a própria perfeição no Filho e o ama. E o Filho vê toda a própria perfeição no Pai e também o ama. E se compraz nisso. E é feliz nesse mútuo diálogo de amor. E desse amor, né, trocado do Pai com o Filho e do Filho com o Pai, né, este amor é o próprio Espírito Santo, que também, misteriosamente, é uma pessoa dotada de verdadeira pessoalidade, verdadeira unidade de ser, ainda que seja um só Deus com o Pai e com o Filho.
E os três são eternos, e os três são onipotentes, e os três são um só Deus todo-poderoso. Mas no seio de Deus há esse diálogo eterno de amor, essa comunicação, essa comunhão eterna de amor e de alegria, que é a Santíssima Trindade. Claro, ninguém entendeu nada do que eu falei, mas é impossível dar uma aula sobre a Santíssima Trindade em 20 minutos. Porém, é necessário fazer este preâmbulo se nós queremos entender como o Filho pode ter todo o poder no céu e na terra e qual é o meio principal pelo qual Cristo permanece conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque lembrem que eu falei de 3 pessoas. Bem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, o Verbo divino, também chamado da inteligência, da razão de Deus, ele assumiu a nossa carne. Sem abandonar a Santíssima Trindade, sem sair de Deus, sem deixar de ser Deus, sem diminuir-se em nada enquanto Deus, ele quis ser homem como nós para morrer por nós e expiar os nossos pecados e nos reunir a Deus. Perfeito Deus e perfeito homem, sem confusão, sem mistura, mas numa unidade perfeita e misteriosa. Sendo assim, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, pois sendo Deus, ele é o próprio Criador do céu e da terra. Sendo ele a inteligência divina, a palavra viva de Deus, tudo aquilo que existe só existe porque foi pensado e desejado por ele. Foi ele que organizou o céu e a terra. Foi ele que colocou o céu e a lua nos seus rumos no céu. Foi ele que montou o firmamento com cada estrela em seu lugar. Foi ele que ensinou as plantas a crescerem, que ensinou os animais a pastarem. Foi ele que ensinou o castor a construir barragens. Foi ele. Foi ele que nos criou. Jesus Cristo, palavra do Pai. Verbo eterno e vivo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em tudo igual a Deus e em tudo igual a nós, menos no pecado. A fonte da autoridade soberana de Jesus Cristo está no fato de que ele é Deus, indissociável, inseparável do Pai e do Filho. Pois aquilo que nós veremos somente na hora da nossa morte, caso tenhamos a graça de ser salvos e de estar no céu, ou seja, ver Deus face a face, Jesus Cristo via desde o primeiro instante de sua existência na terra. A chamada visão beatífica. Cristo sempre esteve diante dos olhos do Pai. E sempre teve o Pai e o Espírito Santo diante de seus olhos. Jesus sempre viu a Deus face a face, pois ele é a própria face de Deus, que Deus quis nos mostrar numa pessoa, numa natureza humana. Tá bem? Então, sendo assim, vocês podem achar que entenderam como Cristo permanece conosco todos os dias. Mas não entenderam. Porque, é claro, Deus permanece conosco porque ele é onipresente. Claro, está em todas as partes, está em todos os lugares, está inclusive em nós, na medida em que nos sustenta no ser, que nos mantém vivos, que nos mantém existindo. Isto é ótimo, isto é verdadeiro. Mas estar em todos os lugares não quer dizer estar com todas as coisas. Estar com alguém denota uma intimidade, denota um contato mais profundo, um contato mais estreito, denota uma companhia realmente. Eu pego ônibus com as pessoas, mas as pessoas não estão comigo. Nós estamos, por acaso, no mesmo lugar. Mas não há uma união entre eu e aquelas pessoas. Aquelas pessoas não estão me fazendo companhia. Elas não estão comigo, de fato. Elas só estão no mesmo lugar que eu. Mas não é assim que Deus está conosco. Simplesmente aqui, de um modo indiferente. Não.
Ele está conosco profundamente, interessado em nossas vidas, junto de nós, guiando-nos, desejando-nos ardentemente no céu. Cristo nos deseja unidos a Ele mais do que nós somos capazes de desejar estar unidos a Ele. E é aqui que entra o grande mistério da vida espiritual, a chamada inabitação trinitária. Inabitação, de habitar dentro, trindade, trinitária, de a Santíssima Trindade. A inabitação trinitária é o fundamento de toda a vida cristã, que é o fato de que na alma em estado de graça, ou seja, quando nós, tendo uma vida frequente nos sacramentos, conforme manda a Igreja de Deus, lutando para cumprir os mandamentos, nos confessando com frequência, e não tendo caído em nenhuma falta grave, de modo consciente e livre, quando estamos em estado de graça, a Santíssima Trindade inteira, Pai, Filho e Espírito Santo, fazem morada no centro de nossa alma. Literalmente. Pensem sobre isso. Se vocês só ouvirem a minha homilia e não refletirem sobre isso, não vai adiantar nada. Vai parecer só um monte de coisas confusas que não querem dizer nada e a vida de vocês vai continuar igual. Mas pensem sobre isso. Tirem 5 minutos do dia de vocês para refletir a respeito desse mistério. Deus, literalmente, está dentro de ti, escondido na sua alma, alimentando a sua alma com a sua vida divina. Como um segundo coração que pulsa e que jorra por tudo aquilo que você é, não o sangue, mas a graça, que é essa medida da nossa participação na vida de Deus, da divinização do homem, aquilo que permite ao homem superar a sua natureza, não estar aprisionado a uma natureza humana, animal, carnal e que morre, mas sim a, sendo homem, agir de modo sobrenatural, participar verdadeiramente de Deus, assemelhar-se com Deus. A Santíssima Trindade habita na alma em estado de graça, alimenta a alma em estado de graça e se esconde na alma em estado de graça. Ela se dá a nós para que nós saibamos que ela está lá e nós a reconhecemos pelos seus efeitos, pelas transformações que ocorrem na nossa vida quando buscamos realmente ser fiéis a Deus e temos uma vida de oração e buscamos meditar sobre os mistérios divinos, pelas formas alucinantes com as quais a nossa vida se transforma e nós mesmos nos transformamos, deixamos vícios que achávamos que nunca poderíamos deixar, entre outras coisas. Mas a Santíssima Trindade em nós se esconde. Se esconde como se a nossa alma fosse uma espécie de um labirinto. E ali no centro desse labirinto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esperam por nós. Esperam que nós abandonemos as realidades visíveis, na medida que for possível, sem desprezar as nossas obrigações de vida, do nosso estado de vida. Abandonemos as realidades visíveis e nos recolhamos para dentro de nós mesmos, buscando a essa trindade escondida no nosso coração. É por isso que tantos santos passaram a vida inteira, sabe o que é uma vida inteira? Décadas da vida, meditando quase que exclusivamente sobre o mistério da inabitação trinitária. Sobre como é que há Deus vivo dentro de mim. Como que eu, essa casca humana, este corpo de morte, como eu posso trazer na minha alma Deus? Porque a inabitação trinitária, meus queridos irmãos e irmãs, é quase que uma encarnação de Deus em nós. É aquele Jesus Cristo em nós que poderia ser, mas que por causa dos nossos pecados não é.
mas que clama por nós, clama por nosso amor, clama para que nós o encontremos dentro de nós e para que, encontrando-o em nós, sejamos quem nós realmente somos, sejamos cristificados, sejamos refeitos à imagem do Cristo. E gozemos então nós daquela mesma alegria perfeita e sublime que a Santíssima Trindade inteira divide no seu íntimo desde toda a eternidade. E essa é a vida espiritual do cristão, meus irmãos. Abandonar o mundo. São Paulo diz: aquele que tem esposa, haja como se não tivesse, aquele que chora como se não chorasse, aquele que ri como se não risse. Ele não está pedindo que nós abandonemos as nossas obrigações, não é isso. O que é que ele pede? Ele pede que, estando no mundo, né, e cumprindo os nossos deveres, os nossos corações não estejam nas coisas do mundo, mas estejam em Deus, estejam dentro de nós, procurando pelo Deus que se esconde em nós, procurando pela Santíssima Trindade, né, num silêncio interior, para que possamos repousar junto dela. E essa é a nossa vida e a nossa trajetória espiritual. Não é à toa que aqueles que estudam o desenvolvimento da vida espiritual, ou seja, o que acontece numa alma conforme ela se aproxima da santidade, chamam a última fase, né, também chamada de via unitiva, como as núpcias. Porque nas almas que chegam a este ponto, e Deus quer que todos nós cheguemos a ele, é como se a alma entrasse finalmente naquele cômodo secreto do labirinto, em que está a Santíssima Trindade, e se desposasse com ele, e casasse com ele, e se tornasse com ele quase que uma só coisa. A alma se perde em Deus, e todo aquele que se perde em Deus se encontra, pois Deus sabe quem nós somos e o que nos fará feliz, mais do que nós sabemos. Agora, como eu faço para chegar aí? Bem, sacramentos, penitência e oração. É o único caminho. Sempre foi, sempre será. É o único caminho. Os sacramentos servem porque, por meio dos sacramentos, Cristo age. Cristo age, Cristo batiza, Cristo confessa, Cristo faz as coisas. E em todo o sacramento recebemos uma abundância de graça. Mais dessa vida divina. E por isso que devemos comungar com frequência, confessar com frequência. A penitência, porque por meio da penitência e da mortificação, nós purificamos a nossa alma dos pecados já cometidos e também purificamos a nossa alma das más inclinações. Nós a colocamos sob controle. Mortificar vem de dar morte a. Nós damos morte ao homem velho, damos morte ao mundo em nós, para viver somente para Deus. E a oração, a verdadeira oração cristã, a oração mental, aquele momento de silêncio em que você vai se dedicar a estar com Deus, a pensar em Deus, a falar com Deus. É aí que você vai buscar a Trindade que se esconde em ti. É aí que você vai entrar dentro de si e clamar por Deus para que Ele te mostre o caminho, para que Ele te conduza até Ele. Vai clamar à Virgem, que é o único caminho para se chegar a Jesus Cristo. Vai clamar à Virgem que te tome pelas mãos e, como uma criancinha recém-nascida, te ensine a andar na fé, a andar no escuro da fé. E ela vai iluminar os caminhos. E nós vamos encontrar a Deus. Vamos encontrá-lo. Porque Ele quer ser encontrado. Mas, para isso, nós temos que procurá-lo. Procurá-lo de coração. Com entrega. Com desapego de nós mesmos. Dispostos a encontrá-lo não como nós queremos que Ele seja,
e não por aquilo que Ele vai nos dar, mas nos encontrarmos com Ele porque Ele é Deus, e não há nada mais digno de amor em toda a existência, nem nunca existirá. Porque nele se encontra a nossa paz, nele se encontra a nossa felicidade, nele se encontra o sentido da nossa vida. E, do alto da sua misericórdia, Deus perfeito, todo-poderoso, sapientíssimo, que não precisa de nós para nada, Ele quis se dar a nós em Cristo. E quis se dar a nós misteriosamente no nosso coração e viver em nós e ser a nossa vida. Pois longe dele estamos mortos, somos zumbis, caminhamos como mortos realmente, para não dizer uma palavra pior, porque isso é uma homilia para crianças também. Então, abandonemos o homem velho, abandonemos o modo mundano de agir, de pensar, de nos vestir, abandonemos as prioridades do mundo, busquemos a Deus antes e mais forte do que qualquer outra coisa, pois todas as coisas só fazem sentido na medida que nos levam a Ele. Só. Ele é o grande sentido, Ele é a grande chave, Ele. Um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, escondido na tua alma. Até quando iremos desprezá-lo e viver como se Ele não estivesse lá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.